Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Amém? A gente vai ler do 1 até o 13. Amém? O título da mensagem é uma pergunta. E a pergunta é: qual é a sua aparência? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1 até o verso 3. Você já está familiarizado a essa passagem, mas a gente vai ler essa passagem. E essa pergunta eu quero que fique aí no seu coração para no final você, à medida que acabar a exposição, você meditar qual é a sua aparência. Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 1: O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Verso 4: Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vida? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Verso 10: assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele estava apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pai, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Graças te damos, Senhor, nessa noite. Queremos ouvir a tua voz. Então, Pai, fala conosco, seja conosco. Fala a fim de que
consigamos olhar para o espelho da nossa alma e, ao enxergarmos a nossa alma pelo espelho, entendermos, Senhor, qual é a nossa aparência, o que nós aparentamos espiritualmente, o que nós aparentamos com pessoas, que nós possamos ser pessoas verdadeiras, pessoas francas, pessoas que possam ser voltadas àquilo que tu desejas que um filho teu seja. Que não possamos mascarar a nossa vida com outras aparências, aparentando sermos pessoas que não somos, e que possamos praticar e colocar essas lições que iremos entender, que iremos absorver através dessa palavra em nossa vida, para que possamos caminhar uma caminhada cheia da tua presença, porque o que nos importa é a tua presença. Então fala conosco, ser conosco, que eu não possa atrapalhar em nenhum momento, Senhor, a tua passagem, a tua exposição, a tua palavra, a tua mensagem, que o Senhor possa falar diretamente ao coração dos teus irmãos, para que o seu nome seja glorificado, honrado e engrandecido. É a oração que fazemos em nome de Cristo, e todos digam amém, e amém. Podeis assentar. Qual é a sua aparência? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para você e eu quero que você se questione. Eu quero que você pense: qual é a sua aparência? Qual é a minha aparência? Qual é a minha aparência? Há muitas histórias na Bíblia, na palavra de vida, que parecem que são contos. Hoje mesmo a gente falou sobre Jefté. Tem história na palavra de Deus que parece que são contos, são fantasias. Tem muitas histórias da Bíblia Sagrada, na palavra de vida, que nós olhamos e pensamos: olha, isso aí não é verdade. Não é possível que isso aí tenha acontecido. Isso é uma grande mentira. Isso, na realidade, é uma fantasia. Então, há histórias que olhamos e ficamos extasiados, não acreditando que seja verdade. Mas há também alguns personagens nessa mesma palavra de vida, que quando nós nos deparamos com as suas ações, situações e até mesmo expressões, a gente olha e pensa: não é possível que essa pessoa está dizendo isso. Eu não creio. Essa pessoa ela não fez isso. Eu não tenho. Não é possível, ela não está fazendo isso. Possivelmente é uma aparência que ela quer mostrar que ela tem. Pois bem, a história de Davi é uma história muito interessante. Davi era um homem de muitos sonhos. Sonhos daqueles que passaram em seu coração, que passa no meu coração, no seu coração. Às vezes, sonhos que não são sonhos de Deus. Às vezes são sonhos humanos. E sonhos humanos, às vezes, são sonhos imorais. Davi teve um sonho imoral, como por exemplo, o que ele teve olhando Betseba se banhando. Sonhou algo em sua mente. E por conta do poder que lhe fora confiado, de ser rei de Israel, ele manda trazer aquela mulher. E você já sabe o desfecho da história. A tragédia que se deu através daquela situação. Ali, a aparência de Davi era a aparência de rei. E a aparência de rei é aquela aparência do eu posso qualquer coisa. Manda trazer essa mulher. Eu estou mandando. Lá ele estava vestido com a aparência de rei. Não se encontra no texto. Não há no texto, mas eu imagino que possivelmente alguém próximo, não é possível que alguém não tenha falado para ele. Alguém próximo dele não tenha falado: olha, mas aquela mulher ali que o Senhor mandou trazer é a mulher de Urias. Urias, um valente seu. E Davi deve ter falado para essa pessoa: olha, eu estou mandando. Traz logo essa mulher.
palácio e para os meus aposentos. Por quê? Porque eu sou rei. Porque a minha aparência agora é a aparência de rei. E na sua aparência de rei, ele abusa do seu poder. E ele abusa daquela mulher. Tem algumas pessoas que interpretam esse abuso como um estupro. Tem gente que interpreta esse abuso como um estupro. Aquela mulher, ela é engravida. E agora Davi ele mostra uma outra aparência. A aparência de homem de guerra, de capitão do seu batalhão. Então ele faz o quê? Ele manda trazer Urias. Por quê? Está na aparência de comandante. Está na aparência agora de homem de guerra, do capitão. E aí ele abraça Urias. E aí, meu amigão? Legal? Tranquilo? Trouxe da guerra? Vai lá para sua casa. Fica lá com a sua esposa. Come daquela boa comida quentinha que ela vai fazer, daqueles pães maravilhosos, daquelas frutas frescas. Dorme com ela. Dorme na sua cama. Dorme com a sua esposa. E ela, já grávida de Davi. Mas também não funcionou. A aparência de capitão também não funcionou. Então, depois de engravidar Batseba, depois de matar Urias, um dos seus mais fiéis escudeiros, Davi então é visitado pelo profeta Natan. E o profeta Natan conta uma história que Davi conhecia bem. Por quê? Porque fazia parte do contexto pastoril. E Davi, em sua essência, era pastor de ovelhas. E agora Davi não tinha mais como mudar a sua aparência. Ele não tinha mais como mudar a sua aparência, porque a sua essência era a essência de pastor de ovelhas. Ele estava agora diante da verdade que ele conhecia, da verdade que ele era como pessoa, ou seja, pastor de ovelhas. E aí, ele é descoberto. E aí, possivelmente, eu tenho certeza disso, ele pensa: eu nas minhas aparências, eu não presto. Veja bem, meu irmão e minha irmã, presta atenção. Nós, eu e vocês, nós todos, somos muito parecidos com Davi. Não, pastor, não sou assim não. Você é muito parecido com Davi. Eu sou muito parecido com Davi. Muitas vezes nós precisamos mostrar aparências, incorporar personagens para justificar algumas posições, até mesmo expressões para nos disfarçarmos de nós mesmos. Às vezes nós utilizamos de aparências que não somos nós. E essa parece ter sido uma preocupação também do profeta Samuel. Primeiro, porque Samuel, ao ler o texto, ele conhecia o rei Saul e sabia, porque o Senhor começa confrontando Samuel. O Senhor disse a Samuel: até quando você estará apenas de Saul, se o rejeitei como rei de Israel? Deus estava falando com ele: Samuel, até quando você vai ter pena de um homem com a aparência de rei? Até quando você vai ter pena de um homem que aparentemente parece um rei, porque ele não é rei já faz muito tempo? Há muito tempo esse homem não é rei. Lembre-se que o Senhor tinha abençoado essa escolha. O Senhor acreditou em Saul, mas não demorou muito para Saul se distanciar de Deus. E foi para longe de Deus, ele se distanciou cada vez mais de Deus. E isso causou uma indignação tão grande que o Senhor falou para Samuel: até quando você vai proteger um homem que vive de aparência? Até quando você vai proteger esse homem que só aparenta ser rei, mas não tem nada de rei? Agora, Samuel, vai para a casa de Jessé, vai ungir alguém que eu escolhi como rei, não aqueles que vocês escolheram como rei. Agora vai ungir aquele que eu escolhi como rei. O outro, que tem a aparência de rei, esse aí não foi escolhido por mim. Vocês que escolheram ele. Agora esse não, esse agora quem está escolhendo sou eu. E Samuel então começa a se preocupar, porque ele conhecia a aparência de Saul.
Ele conhecia a aparência de Saul, e ele fala para o Senhor: como é que eu vou para lá? Agora o Senhor me deixou numa berlinda. O que eu vou dizer para Saul? O que eu vou dizer que eu vou fazer lá em Belém? Se ele souber que eu fui lá para ungir um novo rei, ele vai me matar. Ele vai tirar da minha vida. Quando a gente coloca nossos pressupostos como retos, a gente não consegue discernir o que Deus está falando. Quando a gente coloca os nossos pressupostos como retos, não conseguimos discernir o que Deus está falando, muito menos as pessoas. A gente não consegue ter discernimento. Saúl tinha pressupostos, e ele achava que os seus pressupostos iriam atrapalhar aquilo que Deus estava para fazer. E o Senhor, após saber da preocupação de Samuel, disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um culto lá, vamos fazer uma ceia lá, vamos lá fazer uma prestação de culto, chama lá o pessoal de lá, diz que você vai lá fazer um culto solene, vai sacrificar. Tá bom assim para você, Senhor? Tá bom assim para você se sentir protegido, Senhor? Então vai lá, meu filho. Vai lá para Belém, fala que você vai prestar um culto, chama Jessé para o culto, chama a família de Jessé para o culto, chama os anciãos para o culto, e aí você vai fazer. A gente vai criar então um contexto para justificar o seu pretexto de ir lá. A gente vai criar um contexto todo, e assim ele fez. E aí ele vai com a sua aparência, ele chega lá. E quando ele chega, o pessoal que conhecia muito bem que quando o profeta visitava o local onde eles estavam, possivelmente não era uma boa notícia que trazia, possivelmente não era uma coisa muito boa que ele trazia junto com ele. Então eles perguntaram para Samuel: Samuel, é de paz a sua vida? Eles ficaram perturbados, a gente leu isso. Eles ficaram se sentindo constrangidos. Vem cá, profeta, é de paz a sua vida? É engraçado, né? As pessoas elas ficam procurando as igrejas onde o profeta, entre aspas, ou a profetisa, vai falar bênção para as pessoas. Naquele caso, quando o profeta ia num lugar, ele ia para dar um recado de Deus. E pelo contexto de quase todas, nas épocas todas, quase do povo de Israel, o povo sempre estava distante de Deus. Então o profeta ia lá para repreender. Repreender no bom sentido. Olha, volte-se a Deus. Olha, vocês têm que andar no caminho do Senhor. Olha, eu não vim aqui para te dar cordeiro, eu não vim aqui para te dar carneiro, eu não vim aqui falar para você que você vai ganhar terra, não vim para fazer isso não. Eu vim para falar para você o seguinte: olha, põe seu joelhinho, ora, relacionamento com Deus. Pessoas hoje não, elas vão procurar, elas vão atrás. Naquela época as pessoas não queriam ver o profeta, porque o profeta não trazia normalmente uma boa notícia. E qual era a boa notícia? Se arrependam. Jeremias chegava aos lugares, lá em Jerusalém, as pessoas não queriam ouvir Jeremias, não queriam ouvir Oséias, não queriam ouvir Amós. Elias, então, as pessoas não queriam ouvir. Por quê? Arrependam-se. Volte ao Senhor. Larga aí o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo a loucura. Vocês estão achando que estão agradando quem? É uma mão do diabo, a outra Deus. Samuel estava com a aparência de profeta lá, mas com medo. Mas a aparência dele era a aparência de profeta. Então eles perguntaram: vem cá, é de paz a sua vinda? Às vezes, quando a gente tem que dar uma notícia ruim, aí eu falo até no meu mercado, a gente tem que levar uma situação que constrange. Já viu como é que a gente fica reservado, a gente fica mais preocupado com as palavras? De repente, se a gente se soltar um pouquinho, a gente pode falar alguma coisa que pode comprometer, que pode até nos constranger. Parece que Samuel estava mais preocupado com a retaliação de Saul do que a obedecer a Deus. Aparência. A gente falou de Davi, aparência, falou de Saul, aparência, e Samuel, aparência. Ele estava muito mais preocupado com o que Saul ia pensar dele do que em obedecer a palavra de Deus. Parece que Samuel estava muito mais preocupado em construir argumentos
para convencer Deus de que aquilo não ia dar certo, do que realmente de fato focar o seu olhar naquilo que Deus estava mandando ele fazer. Deus estava mandando ele ungir o novo rei de Israel, e era Deus que estava mandando ele fazer. Mas ele, na aparência de profeta, estava muito mais preocupado em convencer Deus: ó, não vai dar certo isso não, Deus. Não me põe nessa roubada não. Eu não quero não. E a partir daquele dia, o texto nos informa que o Espírito Santo se aposta de Davi. E a gente conhece que, apesar das tragédias, dos absurdos que Davi cometeu, que não são muito diferentes dos que nós praticamos e cometemos, e a gente tem que ter isso muito na nossa consciência, porque o sermão de Cristo no monte, ele nos comprometeu de tal forma, sabia? O sermão de Cristo no monte, ele comprometeu a mim e a você. Você não precisa estuprar uma mulher para adulterar, basta apenas olhar com o olhar malicioso, já está adulterando. Olha como é que o sermão do monte, feito por Cristo, ele já nos comprometeu. Não precisa tocar, só pensar. Um olhar intencional já adulterou. Você não precisa matar o seu irmão para ser um assassino, basta você odiar o seu irmão. O sermão do monte comprometeu a mim e a você. Nós somos comprometidos com a nossa mente, nós somos comprometidos com os nossos pensamentos. Mas a atitude de Davi, quando confrontado, é que nos chama a atenção, porque o Espírito Santo se apossou dele. Assim como o Espírito Santo, ele habita em nosso coração, e é ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é ele que nos transforma em homens e mulheres segundo o seu coração. Samuel então chega, procura o escolhido do Senhor num jovem guerreiro. Aí, aparência de profeta na casa de um homem, ele vê. Tem Eliabe. Opa! Nada disso. Passa um, passa dois, passa três. Aí vem um garoto. Ele foi procurar um jovem guerreiro e ele achou um pastor de ovelhas. Na própria casa de Jessé, nem Davi tinha sido lembrado. Davi foi desprezado. Davi era apenas um pastor dirigente no cuidado das ovelhas do seu pai, mais nada. Na casa de Davi, na casa de Jessé, era só isso. Davi nem estava na hora da refeição lá, porque foi na hora da refeição. Teve um culto no chamado Davi. Vai minha casa toda, mas Davi não foi. Ele estava no passo, desprezado. Agora o profeta vem na minha casa. Todos os meus filhos estão, mas Davi não está. Vai ter refeição, mas Davi está no pasto. Está cheirando a ovelha, está sujo, está fedendo. Se você pegar o capítulo posterior a esse que nós lemos, a gente vai ver que o exército de Israel estava acampado de um lado, do outro lado do vale ia lá estava o exército dos filisteus, e aí Davi já ungido, já se amando então Davi pegar pão para levar para os seus irmãos, queijo dos seus comandantes, e ele vai se deparar com Saul. Imagina o garoto, se depara com Saul, já ungido, rei, sabendo que o rei naquele momento era Saul. Seus irmãos ainda questionam ele, seus irmãos tinham visto ele ser ungido. Pergunta: vem cá, você veio aqui para zombar da gente? Davi é ridicularizado, mas ali não tinha aparência de um filho obediente. Ele foi porque ele era obediente a seu pai e a sua mãe. Ele foi levar alimentos para os seus irmãos, ver como é que seus irmãos estavam, porque seu pai estava preocupado. Ali não tinha aparência, ele foi como um filho obediente. Enfim, vários pressupostos: desprezado, ridicularizado, mas Deus, ele enxerga um menino, mesmo um menino, um rei. Deus tem essa capacidade de olhar para mim, para você,
enxergar algo além daquilo que a gente vê, enxergar algo além daquilo que a gente demonstra ser. Deus, ele tem essa capacidade de enxergar dentro que você é. Deus tem a capacidade de enxergar você quando você põe a cabeça no seu travesseiro e aí, irmão, não tem para onde correr, é você e sua consciência. Que você apaga a luz, pronto, é você e sua consciência. Que aí começa a passar as coisas na sua cabeça, é você e sua consciência. Deus consegue te enxergar. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece o seu ser interior. Quando o Senhor enxergou em Davi, o rei de Israel, ele não viu Davi num campo de batalha. Ele não viu Davi num campo de treinamento. Ele não viu Davi em posições reais ou em destaques. Não. Sabe onde é que ele viu Davi? No meio das ovelhas. Davi foi visto por Deus no meio das ovelhas. Quando nem seu pai se lembrava dele, nem seus irmãos se lembravam dele. Quando ninguém se lembrava dele, Deus viu Davi no meio de um bando de ovelhas. Um menino simples, um ninguém que ninguém percebeu. E ali estava o rei de Israel. Essência e conteúdo original. Sem a aparência de rei, sem a aparência de comandante, sem a aparência de guerreiro, sem o eu quero, sem eu chamo aquela mulher, sem eu chamo lá o meu guerreiro, põe ele na frente da batalha. Não. Deus viu um menino simples. Davi passa por Samuel com a aparência de profeta como um pastor, mas ele saiu dali como rei. E todas as aparências em torno daquele menino caíram, todas elas, porque Deus viu o nosso caráter. Deus enxerga para muito além do que os nossos olhos podem ver. Deus tem essa capacidade de enxergar muito além do que os nossos olhos conseguem ver. Mateus 4, lembra? E é interessante a gente lembrar do que está narrado lá, na tentação de Jesus. O diabo, o que ele faz? De modo covarde, ele vai tentar Jesus. E ele não podia fazer nada. Ele não podia corromper a identidade divina do Senhor Jesus. Ele vai então construir aparências. Ele vai construir aparências. Ele vai, através de mentiras, convencer Jesus, tentando corromper a sua natureza humana, se aproveitar da sua fome, se aproveitar da sua sede, se aproveitar da sua fraqueza. Mas o coração de Jesus, o coração de Cristo, ele estava firmado na sua missão, em quem realmente ele era, e ele confronta o diabo naquela situação. Você e eu, a gente não precisa ter a aparência de crente para Deus enxergar o nosso coração. Sexta-feira eu estava com uma camisa de time, uma calça jeans, e aí eu fui para o meu conselho de classe. Aí eu vi uma pessoa assim: você não parece nem que é um advogado, nem que é um pastor. Aí ele não conseguiu enxergar isso, Deus sabe. Amém. Eu falei amém, tranquilo, sem problema nenhum. Eu não tomo banho de terra, eu não durmo de colarinho. Tem gente que vive de aparência. Para ser crente tem que botar um terno, para ser crente tem que botar uma calça até lá, uma saia até lá embaixo. Para ser crente tem que colocar um coque, para ser crente tem que falar encostado. Para ser crente você não pode brincar, você não pode jogar bola, você não pode ver alguma coisa na televisão, no filme. Um tal de não pode.
pressupostos, aparência. Mas eu e você, a gente não precisa ter aparência de crente para Deus entregar o nosso coração. Muito pelo contrário, Davi escreve no Salmo 51 que sacrifícios agradáveis a Deus é o coração quebrantado, é o espírito compungido. Deus espera aquilo que muitas vezes nós não esperamos das pessoas, mas Deus espera da gente, porque Deus, Ele vê além do que as pessoas veem. E Deus, Ele lida com a verdade em nós. Davi também escreve em outro salmo de confissão: Senhor, eis que te comprases com a verdade íntimo. Ele escreve no Salmo 139: sonda-me, o Senhor esquadrinha meu interior, o Senhor conhece todos os meus pensamentos. Eu nem falei, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Que maravilhoso! Davi consegue expressar aquilo que muitas vezes a gente quer falar. Só é de fato transformado por Deus e pelo Espírito Santo aquele que tem um caráter que é tratável. Quem tem um caráter que é tratável, esse é tratado pelo Espírito Santo. Porque aquele que acha que seu caráter é ilibado, ele não consegue ser tratado pelo Espírito Santo. Aquele que é confrontado, ele não resiste, porque o caráter dele é tratável. Foi assim com Davi quando Natan foi lá e visitou ele. A diferença de um para o outro era isso. O caráter de Davi era um caráter tratável. E Deus tinha enxergado esse Davi. Ele vai errar. Eu sei que ele vai errar. Ele é humano, alguma hora ele vai errar. Pastor que está lá em cima, lá em Vila Mariana, ele vai errar uma hora. Eu sei que ele vai errar. Os irmãos estão lá, eu sei que vão errar uma hora. Mas eu sei que eu posso tratar. Eu sei que eles vão se levantar. Eu sei que eles vão ter o espírito compungido. Eu sei que eu posso tratar com eles. E Deus sabia que ele podia tratar com Davi. Ele tinha enxergado em Davi um tratamento, um possível tratamento por falta de resistência na hora do confronto. Deus enxerga isso em mim e você. Tem como tratar, tem como quebrantar, porque Ele se coloca à disposição de ser quebrantado. Tem gente que vive de aparência. E sabe o que acontece quem vive de aparência? Não se quebranta. É confrontado e não consegue ser quebrantado. E Deus não consegue trabalhar. Eu e você não somos perfeitos. Pessoas imperfeitas. Só da gente admitir a nossa imperfeição, a gente já começa meia leva já na frente de todo mundo. Porque tem gente que acha que é perfeito em tudo. Não, eu sou perfeito. Eu tenho um bom casamento, eu tenho uma boa mulher, um bom marido, eu tenho uma boa família, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom emprego. Eu tenho tudo que eu tenho é bom. Eu sou bom. Deus enxerga a virtude em nós. Deus, Ele tem essa capacidade. Virtude que nem eu nem você a gente conhece, mas Deus enxerga a virtude em nós. E graças e louvado seja Deus por causa disso. Acontece que essas virtudes que Deus enxerga em nós, elas só vão ser afloradas em nós à medida em que nós nos aproximamos de Deus. Aí sim elas vão ser afloradas à medida que a gente larga de querer viver com a aparência que não é da nossa essência. Quando a gente largar as aparências que não são da nossa essência, do nosso interior, pode ter certeza, essas virtudes vão ser afloradas. Na medida que nós nos apresentamos como nós verdadeiramente somos. Porque às vezes nós nos vestimos de aparências daquilo que não somos. Deus quer tratar você do jeito que você é. Deus quer tratar mim do jeito que eu sou. É do jeito que a gente é, ponto final. Não é malabarismo. Você não precisa aparentar o que você não é. Deus quer tratar você do jeito que você é.
eu sou meio torto. É meio torto, ele quer tratar. Eu sou meio chato, é meio chato, ele quer tratar. E às vezes eu sou insuportável que ele quer tratar. Davi, quando foi ungido, ele não estava pronto para ser rei, não. Ele não estava pronto, não. Ele foi ungido, mas ele não estava pronto. Mas ele estava habilitado para começar uma jornada. Ele estava habilitado para começar uma jornada lá no deserto de Belém, nas imediações da cidade de Belém. Para quê? Para assumir a liderança do povo de Israel. Aí sim ele começou a caminhada. Não foi quando ungiram ele que agora eu sou o cara. Me puseram a mão em cima de mim, agora eu sou a pessoa, eu sou o cara. Dá esse microfone aqui que o poder está na minha mão agora. Agora eu vou sair metralhando aí profetado. Deus também não se preocupa com a nossa incompetência. Ele não se preocupa da nossa incompetência. Nós somos incompetentes para muitas coisas. Muitas coisas nós não temos competência para fazer. Mas Deus espera de nós obediência para Ele poder trabalhar nas nossas incompetências. Deus Ele sabe das nossas incompetências. Deus sabe das nossas fraquezas. Quantas vezes nós aparentamos nas nossas fraquezas para justificar a nossa falta de disposição, a nossa desobediência? Não, senhor, olha só, eu sou fraco demais, para mim não dá não. Você já viu gente assim? Então tá bom, foi assim com Moisés, foi assim com Jeremias, tantos outros na palavra de vida foram assim. Eu não sou competente para isso não. Eu não tenho condição para isso não. Deus não quer saber se você é competente para isso. Deus quer saber se você é obediente para ser tratado. Se você for obediente para ser tratado, novamente, mas meia leva você tem aí na frente das outras pessoas. Na realidade, por detrás da nossa incompetência está a nossa covardia. Nós somos covardes. Às vezes é a nossa própria satisfação com o que Deus vai fazer. Deus vai fazer isso. Jeová Deus vai fazer. Às vezes a gente não quer que Deus faça algumas coisas. A gente fala, Senhor, quer fazer aquilo? Tudo bem. Mas não me envolve não. Se eu quer fazer lá, não me coloca nessa ideia não, eu estou fora. Não me coloca nessa ideia, derrubada, Senhor. Eu não quero. Deus e o seu interesse em conhecer a mim e a você. E é em prosseguir em conhecer a cada um de nós. José já falava sobre isso. Muito mais nos conhecer do que ver se a gente tem uma vida irrepreensível. Ver se nós temos uma vida ilibada ou não. Deus quer trabalhar na nossa fraqueza. E eu não estou dizendo aqui que nós estamos aí autorizados, recebemos o alvará para fazer o que a gente bem entende, não é nada disso. Eu estou falando que Deus não leva em conta as nossas fraquezas, mas Ele nos fortalece para fazer a sua vontade, porque o poder dele se manifesta nas nossas fraquezas. Paulo já disse que quando nós somos fracos, então nós somos fortes. É na nossa fraqueza que Deus traz força para cada um de nós. Mas não, a nossa aparência, a nossa eloquência, o nosso título, a nossa família, a nossa casa, a nossa emprego, a nossa reputação. O que as pessoas vão pensar de mim? Tem gente que está muito mais preocupado com o que as pessoas vão pensar dela do que o que Deus está pensando dela naquele momento. Vou chegar na igreja, vou me ajoelhar, vou começar a orar aqui. Mas ele está pensando no boleto, está pensando em outras coisas. Tem boleto, tem trabalho, tem que acordar cedo. Aí levanta, não bora, não ajoelha, não vai orar. Eu também, às vezes, estou pensando em boleto, como todo mundo.
Deus quer nos aperfeiçoar. Deus está lidando com as virtudes que há em nós e que nós não conhecemos. Mas para isso, a gente precisa se despir de qualquer aparência que não seja a nossa. A gente tem que despir daquilo que a gente coloca como aparência, como fantasia. Às vezes é um grande carnaval que a gente vive. Um grande baile de carnaval é a nossa vida. Fantasiados, aparências, mascaradas. A gente tem que realizar o nosso coração. Não é a nossa qualificação, mas é a nossa submissão. Não é o nosso sacrifício, é o nosso comprometimento. É disso que Deus quer tratar. É disso que Deus olha. O Senhor ele usou o pretexto do sacrifício para que Samuel fosse à casa de Jessé. Mas o que levou aquele homem a ir até lá não foi o sacrifício, foi o comprometimento que ele tinha com Deus. Pô, eu vou mesmo assim. Pô, se só o souber vai dar ruim. Vai cortar minha cabeça, mas eu vou. Deus mandou ir, eu vou. Eu vou chegar lá, vai ter muitas pessoas, mas eu vou. Eu vou chegar lá, não vai ter ninguém, mas eu vou. Porque Deus mandou ir, então eu vou. Quando a gente olha aqui para a vulnerabilidade de Samuel, porque é uma situação difícil de lidar, eu concordo com isso. Ele estava atento, ele estava procurando um perfil. Passava um a um dos filhos de Jessé e nada de Deus falava qualquer coisa com ele. Pô, será que é esse? Pô, Deus não falou. Ah, deve ser aquele ali. Também não é. Será que agora é esse agora? Não. Rapaz, já passou aqui. Todos eles estão aqui mesmo? Tem certeza? Tem um garoto. Um moleque no meio da ovelha lá. Então vou deixar ele lá. Eu fico pensando, Deus devia estar falando com o Samuel, só tenha paciência. Não olha para a aparência não. Você está olhando muito para a roupa do cara, está olhando muito para o jeito do cara, está olhando para a beleza dele. Você está olhando muito para o exterior. Você não tem capacidade de olhar o que eu tenho. Eu tenho capacidade de ir além das aparências. Eu tenho capacidade de olhar muito além do que você possa imaginar, porque eu consigo olhar o coração da pessoa. Você não consegue. Então tenha calma aí, vai chegar. Tenha paz, não mandei você ir. Então, se eu mandei, eu vou tratar. Se eu mandei, eu vou cuidar. Então, segura aí a tua onda com as suas aparências, porque você pode ficar tranquilo que vai aparecer pessoa. A obra de Deus, ela não pode ser comprometida pela nossa ansiedade. Samuel, de repente, estava até ansioso. E Deus, na realidade, ele convoca cada um de nós a sermos submissos a Ele no seu tempo e no seu propósito. E Samuel, de repente, até aquele momento, mesmo desde pequeno, na casa de Eli, sendo tratado, mesmo no meio dos levitas, mesmo trabalhando no tabernáculo, mesmo trabalhando no sacrifício, ele de repente nunca tinha aprendido isso, e foi aprender ali naquela hora. Naquele momento, não é quem ele achava que era, não é quem eu penso que é, não é minha vontade de saber quem será o novo rei, porque isso aí só vai atrapalhar. A ansiedade só atrapalha a pessoa, ela não ajuda em nada. A gente precisa aquietar nosso coração, ouvir a voz do Senhor. Quem é? Ele vai falar. Eu acho que, imagino, que quando Samuel ouviu, na hora que Samuel ouviu o Senhor dizendo, ó, levanta e unja esse aí, o alívio que deve ter dado no coração daquele profeta não foi perdido. Graças a Deus. Não foi nem o fato dele ver um menino ruivo, de belos olhos, com uma boa aparência, com cheiro de ovelha entrando na casa, não. É a voz de Deus falando isso aí, graças a Deus. Eu deve ter olhado direito para Davi.
Porque ele estava olhando para os outros e falou: ah, meu Deus, graças a Deus, aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Você já imaginou quanta coisa deve ser passar na cabeça agora? Vim aqui, eu fiz esse sacrifício, saí, fiz isso e daquilo, achei que era o profeta, o pessoal me parou no meio do caminho, perguntou se eu era de paz, fui na casa de intercessão, falei: olha, fiz um drama todo, pedi para o Senhor me ajudar. Não era mais fácil ter falado: Senhor, me leva para o lugar onde você quer que eu use esse rapaz, essa pessoa. Olha, ele estava bem das orelhas, por favor. Não, a preocupação dele foi: Senhor, eu vou até lá e só vai ficar sabendo. Olha só a preocupação do profeta, e é o profeta de Deus. Em vez da preocupação dele ser: tá bom, Senhor, onde é que ele está? Me diz onde é que ele está que eu vou lá. Eu vou, não tem problema. E aí aquele contexto todo que Deus deixou que acontecesse para gerar aquele pretexto dele lá, não precisava. E tudo isso por causa de quê? Aparência. Aparência. Talvez Samuel tenha pensado: bom, agora com esse rapazinho aí, a prosperidade chegou ao nosso povo. Deus está colocando as coisas no lugar. Porque agora esse rei não é mais o apelo do povo, não é a ansiedade do povo, não é o povo querendo se comparar ao povo vizinho, porque isso aí foram os argumentos que foram usados para colocar Saul como rei. Olha, na vizinhança aqui, os povos todos, ele tem o rei. Então a gente quer um rei. E a palavra diz que Saul, do ombro para cima, era o homem mais bonito de Israel. Aparência. O bonito, aparente, é maravilhoso, né? Eu quero aquela menina ali, eu quero aquele cara ali. Para orar para o Senhor. Às vezes dá um rapazinho ali, acordando 5 horas da manhã, pegando sua marmitinha. Hoje já não faz barulho, né? Quando eu ia trabalhar, e às vezes pegava o trem, quando eu morava em Olaria, a marmita chegava naquela de ferro, que alguém fazia aquele barulho, né? Eu ficava com medo de fazer aquele barulho. Ninguém sabia que eu estava levando a marmita, aí ficava com medo de cair o feijão. Mas aí o garotinho sai 5 horas da manhã, vai trabalha, sai de lá, do trabalho vai para a faculdade, acaba a faculdade, vem para casa, mas a menina quer o caboclo porque tem um carro assim, assado, inclusive, porque o cara é bonito, porque o cara não sei o quê, preguiçoso, não temente a Deus, só quer farra. Agora quem estava escolhendo era o próprio Deus. E Deus, ele não precisa de ninguém além de você para o que ele precisa fazer através da sua vida. Não precisa de ninguém, precisa só de você. O que ele quer fazer na sua vida, ele só precisa de você, mais ninguém. Não precisa de mais ninguém. Ele precisa do seu coração. Ele precisa da sua essência, ele não precisa da sua aparência. E qual é a sua aparência? Você aparenta ser o que você realmente é, o que você é de essência, o que você é de verdade. Deus não vai deixar de fazer o que tem que fazer se você se declinar para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer. Mas não vai ser da maneira que deveria ser feito. Vai ser de uma maneira diferente. E essa maneira às vezes dói. A falta de quebrantamento dói. A falta de um coração quebrantado dói. A vontade de manter uma aparência que não é da sua essência, quando Deus quer tratar, dói. Porque tem coisas que Deus reservou e elas são exclusivas para você. Tem coisa que não é para mim, é para você. Tem coisa que é para mim, que não é para você. E é assim que Deus trata. Tem coisas que são exclusivas para cada um de nós, porque nós somos pessoas diferentes. Até os irmãos gêmeos, eles são diferentes.
Deus tem um propósito para cada um de nós. E Deus quer tratar com cada um de nós. Deus, Ele não ficou procurando em Israel que era o melhor filho. Deus não ficou procurando em Israel quem era o melhor pastor. Deus não procurou isso. Deus não procurou quem era o melhor rei naquele momento. O Senhor foi lá, viu Davi no meio do pasto, cuidando da ovelha e falou: é esse aqui. E ponto. Esse aqui tem um coração tratável. Esse aqui tem um coração que pode se quebrantar. Esse aqui é o que vive aqui no meio, né? É um Zé Ninguém que vive aqui no meio das ovelhas, mas que tem um coração puro, que à noite fica cantando salmos para mim, que à noite fica com harpa no meio do vale da sombra da morte, sentadinho, tocando para mim, que na hora da angústia dele, quebranta o seu coração, coloca na cima do joelho. É isso que eu quero, é um garoto, mas é ele. Novinho mesmo, do jeito que ele é. Bonitinho, vivinho, novinho. Não sabia mexer numa funda, não mexia numa espada, não conhecia tática de guerra, não conhecia diplomacia, não conhecia de ovelha. Tinha matado o urso, tinha matado o leão para cuidar das ovelhas. É esse aí, olha, é esse aí. Olha como é que ele cuida das ovelhas. Olha o caminho que ele tem com as ovelhas. Você sabia que a ovelha é o único animal que depende exclusivamente do homem? É o único animal que depende exclusivamente do homem. Se você jogar uma ovelha no meio do nada, ela vai morrer. A ovelha ela precisa ser tratada como uma pessoa, por um ser humano. Senão, ela morre. Ela não tem capacidade de viver solitariamente sem a presença de um ser humano. E Deus olhou aquele menino. Deus olhou aquele menino brigando com o leão para cuidar das ovelhas do pai. Deus olhou para aquele menino quando aquele menino lutou contra o urso. Deus falou: esse aí, esse é. Esse aí. A roupa cheirando a ovelha. É esse aí, um coração quebrantado. Que às vezes a noite fica chorando porque a sua família está se debilitando em casa, seus irmãos no exército, e ninguém quer saber dele, despreza ele. É esse que eu quero, porque esse aí eu vou tratar. Esse aí, a aparência dele é essa, a essência dele é essa. Quando ele for rei, colocar a aparência de rei, e ele cair em pecado, quando ele for comandante do exército de Israel e ele cair em pecado, eu sei que esse eu posso tratar. O outro eu não podia não, mas esse eu sei que eu posso tratar. Você já parou para pensar? Quando você lê a palavra de vida, ele acabou de ser ungido rei, ele foi lá falar com Saul, ele pegou os irmãos dele: vamos lá, juntou os homens de Belém e falou: vamos lá. Ele falou: não, obrigado, voltou para o trabalho. Tem que voltar para o pasto. Foi um dia do rei, comeu uma refeição top em casa, porque o pessoal fez uma refeição legal para ele, por causa do profeta. Depois ele voltou para o pasto para cuidar das ovelhas, que elas estavam sozinhas e precisavam do seu pastor. Então o pastor voltou. E ele não se preocupou com o que aconteceu naquela casa. Quando ele viu Golias, quando ele tocou arma para Saul, ele chegou sobre isso. Ele não falou: olha, eu sou o rei, eu sou o cara. Ele não falou isso. Então eu chego à conclusão que nós precisamos sermos nós mesmos e não os outros. Qual é a sua aparência?